Ok. Então tá, pessoal, bom dia a todos. Muito obrigada pela participação de vocês na aula de hoje de Economia e Contabilidade Rural. Eu vou fazer uma retomada, né, de tudo que a gente tem ali dentro do Moodle, prazos e tudo aqui no início, porque a gente às vezes tenta resolver ali no Whats, mas nem sempre as pessoas acompanham e aí fica um pouco confuso, não é? E se a gente coloca aqui, pelo menos na gravação, o aluno pode rever ela e pode verificar se está fazendo tudo direitinho. Primeiro, começar falando para vocês que a gente só tem mais 2 aulas, não é? Da parte de contabilidade, tá? Porque depois, quem vem, né, quem entra para a aula é o professor Ubirajara, e ele vai passar para vocês a parte de economia, tá? A aula de hoje, se vocês têm dúvida, alguma coisa, vocês levantem a mão, perguntem, tá bom? Não fiquem com dúvidas. A aula de hoje seria na semana passada, mas em função dos feriados eu acabei trocando, né, porque fiquei com receio de fazer aula no meio do feriado. Então tá. Tem os colegas entrando ainda, mas isso não é problema. Então eu vou fazer essa recapitulação do que a gente já viu. Eu estou permitindo, mas eles não estão aparecendo aqui. Eu não sei se isso vai dar algum problema. Avisem eles para entrar sempre com o e-mail da web. Tá demorando um pouquinho para entrar, né? Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu vou começar a aula fazendo... Eu botei para gravar já, viu, gente? Eu vou começar a aula fazendo uma recapitulação do que a gente já viu e organizando bem o cronograma de vocês, tá? Porque eu só tenho mais 2 aulas com vocês, e as 2 aulas vocês terão para fazer os exercícios, a lista final de aula, e elas serão substituídas por 2 palestras que vocês terão em outras datas, ao longo deste semestre, mas em outras datas. Né? E, na verdade, eu até coloquei ali, depois eu vou falar para vocês um pouco sobre aulas abertas e convidar. Os 2 palestrantes de vocês, né, da parte de economia e contabilidade, na verdade são 4 agora que eu lembrei, porque vocês economia e contabilidade, tá? Serão, deixa eu abrir aqui o meu cronograma, a professora Chayane, tá? Ela vai falar com vocês. Não sei se vocês têm aula com ela ainda na agronomia, né? Mas aproveitando ali que a Luísa postou, dei uma olhadinha lá que ela está precisando de gente para trabalhar como voluntário na feira, e é um projeto bem legal. A professora Chayane, a Letícia, o Ricardo e a Wendy. Isso aí. O Ricardo, vou falar um pouquinho sobre as palestras, tá? A professora Chayane vai falar um pouco sobre administração e desenvolvimento rural, né? Como é que a gente usa a administração na disciplina ou na área de desenvolvimento rural. Eu acho que isso é bem bacana, assim, para vocês ouvirem, né? Como é que ela tem usado nos estudos dela. Bom dia, querido, tudo bem? Eu estou falando um pouquinho sobre as palestras do Aulas Abertas, como é que elas funcionam e tal. Elas são bacanas porque vocês participando ganham certificado, ok? E o certificado vale como horas complementares. Mas, no geral, a gente tem bastante gente. Eu não sei se vocês participaram no ano passado. Tem um público bem grande, interno, externo, dentro da universidade, né? E a gente tem, assim, todo ano eu pretendo fazer, né? Eu comecei o ano passado trazendo palestrantes para as disciplinas que eu costumo lecionar. E aí eles vão falar sobre alguns assuntos que são interessantes, assim, alguns interessantes pessoalmente até para vocês, e outros que são da disciplina. E cada disciplina eu torno alguns obrigatórios. Para vocês têm 4, tá? Que eu sempre vou avisar, quando tem as palestras, eu vou colocar ali. As palestras, elas são à noite, tá, pessoal? Elas não são de dia e elas são transmitidas via Google Meet e YouTube, tá? No caso de vocês, vai ter a palestra da professora Chayane, que vai falar sobre administração e administração rural, né, e desenvolvimento rural. Acho que vai ser bem bacana. Eu não botei aqui o título dela ainda, mas ela vai fazer a abertura do evento no dia 8 de junho. Além disso, tá, eu vou falar de todas,
vocês devem estar acompanhando os bolsistas, os meus bolsistas estão lá colocando no Aulas Abertas. Se vocês não estão acompanhando, Aulas Abertas e na incubadora, tá? Além disso, vocês vão ter a Letícia Locatelli, ela é doutoranda na área de contabilidade, ela vai falar sobre governança corporativa. Como vocês fizeram contabilidade comigo, essa é uma das palestras que obrigatoriamente vocês terão que assistir. O Ricardo Garcia é professor de economia aqui da UERGS de Porto Alegre, ele foi meu professor, e ele tem uma tese muito legal sobre economia da corrupção, né? O quanto custa a corrupção nos cofres públicos, e ele vai falar sobre isso na palestra dele, e eu acho bem bacana, assim, eu acho que é bem imperdível. A professora Wendy Carraro, ela trabalha com gestão financeira pessoal, e ela tem um monte de, ela é professora da URGS, né, e ela tem um monte de projetos na área de gestão financeira. Ela costuma aparecer muito, assim, a RBS TV, esses lugares, falando sobre educação financeira. Ela vai falar sobre inovação nos controles de gestão, e vai trazer os alunos dela também. Essas são as palestras que eu quero que vocês assistam, porque um dos trabalhos de vocês, final da minha disciplina, são 2 só, tá? Porque tem os trabalhos também do professor Birajara, que vai compor a nota da disciplina. Os meus 2 trabalhos obrigatórios é aquela lista gigantesca que eu enviei para vocês, e que eu vou arrumar ali a data, tá? Porque a data tá errada, é 1 mês a partir da aula de hoje, essa é a data final, eu acho que ele tem um pouco mais do que isso. A resenha sobre as palestras. Só que dessa vez eu vou pedir para vocês assistirem todas e escrever uma resenha. Então, são as 2 avaliações da minha parte da disciplina, tá? Tem outras pessoas que vão falar no Aulas Abertas e que eu acho interessante, né? Hoje eu até adicionei uma, eu não sei se vocês estão fazendo TCC, que é uma amiga minha, a Bruna Ramers, que já falou, inclusive, o ano passado, no Carreiras em Construção, só que ela vai falar sobre escrita acadêmica e como é que faz o processo de destravar a escrita. Vocês sabem, eu oriento bastante gente. Atualmente eu tenho 9 orientações de TCC 1, 9 de TCC 2 e 11 de TCC 1. Eu oriento muita gente e eu tenho uma parcela significativa, cerca de uns 6 alunos que estão travados na escrita, eles não estão conseguindo desenvolver a escrita. E a Bruna, ela ensina várias técnicas de fazer isso, e ela cobra para fazer isso, né, porque é o trabalho dela, aliás. Se vocês quiserem seguir, depois eu ponho a página ali, ou alguém pega para mim e coloca ali, alguém que segue a Bruna, que é o... Ih, meu Deus, como é o nome agora do... Esqueci. Eu vou olhar e vou colocar ali no grupo para vocês seguirem ela. Ela dá dicas de escrita. Eu sei que o pessoal da agronomia chega no TCC e também fica, né, com problemas relacionados a isso. Então, a Bruna vai falar um pouco sobre esse assunto. Além disso, vem a Cris Vaz, que é head do Sicredi. Isso, ela está no Sicredi. Ela trabalha a área de gestão de pessoas e talentos, né? E ela é uma pessoa que reestruturou vários lugares. Ela agora está no Saque-Pague, mas ela trabalhou no Sicredi, no Saque-Pague, ela faz reestruturação de carreiras dentro desses locais, assim, de grandes empresas. Bem bacana. A Fernanda Bock, que é aí de Cachoeira do Sul, que é uma psiquiatra que vai falar sobre doenças mentais relacionadas ao trabalho. Tá? A Cecília Chaves, que eu acho que vocês conhecem, talvez quem é de Cachoeira conhece, que é uma psicóloga também. Ela vai falar sobre imagem pessoal versus mercado de trabalho. Estes temas eu acho que são bem importantes assim para vocês, até porque vocês não têm mais disciplina nenhuma, né, relacionada a trabalhar um pouco as questões de gestão de pessoas, né? E a Betina Bittencourt vai falar sobre inovação de gestão de pessoas no setor público, né? Então, ela vai falar um pouco sobre a área de público. Acho que das palestras que tem, talvez, né, por algum motivo não seja mais interessante para vocês, mas as outras eu acho que vocês deveriam acompanhar também, né? Vocês vão aprender de alguma forma. Então, fica o convite. Ainda não saíram as inscrições, a gente vai terminar de postar os palestrantes, provavelmente segunda-feira, eu acho. Depois disso já sai o cronograma e aí iniciam as inscrições. A primeira palestra vai ser a abertura, vai ser no dia 8 de junho com a professora Chayane, e eu sempre vou postar ali nos grupos, inclusive porque o professor Birajara tem interesse em participar, enfim, em ouvir as palestras, né, e ver a dinâmica. Então, eu sempre vou colocar ali no grupo, tá bem, pessoal?
Sobre o Aulas Abertas é isso, tá? Fica o convite e fica o aviso para vocês que ali nas próximas aulas eu vou colocar os folders dos palestrantes e abrir o espaço na última aula, a última aula que a gente tem ali no nosso, ali no Moodle, vai ser no dia, deixa eu até abrir aqui, no dia 13. O que mudou aqui é que eu coloquei a avaliação 2. A lista de exercícios estava lá projetada. Eu estou abrindo o Moodle de vocês, lá na aula 1, onde tem o meu cronograma, tá? O que mudou é que a avaliação 2 eu puxei para o dia 22. A aula de contabilidade rural, que é de hoje, de custos, eu puxei para o dia 29. E dia 6 e dia 13 vão ficar reservados para as palestras. Na verdade, eu vou colocar tudo no dia 6 ali, as palestras, como é que vocês acessam a inscrição, tudo isso já vai estar ali. E no dia 13, eu vou colocar o espaço para vocês postarem o último exercício, mas não é no dia 13. Eu sei disso porque ele é um exercício bem grande, como vocês viram ali. Ele vai ficar, deixa eu abrir aqui o dia que eu anotei. Avaliação, tá? Essa e as resenhas são a única avaliação que vocês têm. A lista final de exercícios finais da disciplina, ela tá aqui para o dia 15 de junho, mas não é 15 de junho, é 15 dias antes, tá? Ela vai ficar para final de maio, tá? É o prazo que vocês têm, 27 de maio, tá? Então, dá quase um mês para vocês efetuarem igual. Eu vou arrumar ela aqui, eu arrumei já 2 vezes, mas a gente teve uns problemas aqui, até sumiu o material que o Bira tinha postado por algum motivo, quando eles deixaram a gente, eu vou arrumar de novo, e vocês, quando eles deixaram você sem acesso uns 3 dias, eu vou arrumar de novo, vou abrir, permitir os envios a partir de agora, porque a minha sugestão é que vocês façam logo, tá? Porque vocês depois vão começar com aulas com o Birajara, e aí vocês terão problema se ficar muito apertado. Eu vou dar mais prazo, porque eu sei que vocês têm que estudar bastante para fazer a lista. Tá bem, pessoal? Então, eu coloquei ali o prazo, eu atualizei ele. Tá atualizado. Eu vou colocar, então... Deixa eu desativar a edição, que fica melhor. Eu vou colocar, então, eu vou reorganizar a sua aula do dia 1º. Depois do dia 13 de maio, a próxima aula já é com o professor Ubirajara, tá? Então, o dia 20 de maio, a aula é com ele. Provavelmente via Meet, provavelmente no horário que tá ali, 8 horas, eu acho, 7h50, ele segue bem direitinho os horários e as aulas ele costuma fazer sempre via Google Meet, tá? Então, as próximas aulas todas serão com ele. Mas ainda assim, vocês têm o prazo da minha avaliação para entregar. Eu só vou mudar ali na aula 1, tá? Então, recapitulando, assim, essas questões das aulas. A gente teve a aula 1 com as orientações, a 2, onde eu coloquei alguns vídeos relacionados a ambiente e informação contábil, e ali tem um monte de materiais complementares. Aqueles materiais complementares da aula 2, do dia 18 de março, são provavelmente os materiais que vocês mais irão utilizar para fazer a lista de exercícios, ok? A lista de exercícios finais. Aí vocês têm uns vídeos e uma resenha do documentário da Enroll, que foi colocada como tarefa do dia 25. Eu considero estes exercícios, vocês sabem disso, tanto para arredondar a nota, como para puxar para cima, quanto para não arredondar a nota e deixar, né, deixar em recuperação, se for o caso, tá? Depois a gente teve aula de demonstrações contábeis, e aí eu postei, tem outro exercício que eu fui explicando como é que vocês fariam ele ao longo, que é um exercício bem longo, até ao longo da aula de vídeo, né? E aí, por isso eu não coloquei ele ali, porque eu queria garantir que vocês assistissem a aula, não é? Depois a gente teve aula... Um pouquinho lento. Depois a gente teve aula sobre também demonstrações contábeis, não puxou isso. Depois, no dia 22, eu puxei a avaliação para frente, né? Ou seja, eu coloquei ela um pouquinho antes, porque aí vocês têm um pouco mais de tempo
para fazer. Essa é a lista de exercícios finais da disciplina. Aí, na aula de hoje, já vou dividir aqui com vocês, a gente vai falar um pouco, tá ali já os slides, sobre renda. E eu até coloquei aqui, tem a aula onde eu coloco, né, tem a aula gravada onde eu falo sobre o assunto, tá? Sobre a aula de hoje. Assim, a parte que eu acho que é a mais interessante para vocês é a leitura do capítulo do Lima, porque ali na aula, eu queria até perguntar, vocês assistiram a aula do dia 29, que já está ali? Sim? Tá, eu não sei se todo mundo assistiu a aula, mas a aula que está ali é sobre custos, né? E aí é uma aula que vai falar sobre métodos de custos e análise de custos para agropecuária. Vai falar um pouco sobre por que é importante custo, né? Questões de como é que calcula e as metodologias que a gente utiliza. É o que tem ali na aula gravada, tá bem? Os tipos de metodologia. E aí eu queria focar hoje, para a aula de hoje, eu queria focar um pouco na metodologia do Lima, porque foi o exercício que eu propus ali para vocês, né? E aí eu vou depois disponibilizar para vocês a planilha de Excel, né? Porque eu só coloquei os exercícios ali. Só que sem a planilha de Excel e sem a explicação de como é que o Lima efetua o cálculo, vocês realmente não conseguem fazer. É impossível fazer. Vocês têm que ler, né, o capítulo do Lima e vocês têm que exercitar com uma planilha, né? Que a gente cria para fazer o cálculo de renda agrícola. O que eu vou fazer, uma das coisas que eu vou inserir na aula de hoje, então, eu vou inserir a planilha, vou inserir um trabalho que os meus alunos fizeram há algum tempo atrás sobre cálculo de renda agrícola, porque talvez vocês tenham interesse, de alguma forma, de fazer a mesma coisa em alguma propriedade, seja do pai de vocês, da família, enfim, ou do local onde vocês trabalham, tá? E vou colocar o resultado depois do exercício, tá? Porque, assim, ele não é um exercício avaliativo, assim. Eu sempre coloco ele como uma das opções para se efetuar o cálculo de renda, uma das opções que faz. No geral, essa metodologia do Lima, ela é boa, assim, ela funciona bem para pequenas e médias propriedades. Propriedades muito grandes, elas usam a própria contabilidade gerencial para isso, e eu já vou explicar, assim, que tem algumas coisas bem diferentes relacionadas à contabilidade gerencial e a como a gente pode efetuar os cálculos quando está falando de pequenas propriedades. Eu acho que só a Luísa viu a aula, é isso? Viu também? Tá, beleza. Porque daí eu não vou repetir ela, tá? Eu vou falar mais sobre a metodologia do Lima e para que ela serve. Então, assim, vocês sabem que eu prefiro falar, assim, né, do que ficar passando material só. Porque aí o visual aqui para mim ficou horrível. Né? Pior do que não ver ninguém, porque eu só vejo umas fotos de vocês, já que vocês não ligam as câmeras, né? Mas é pior ainda, porque daí eu fico só vendo o material que eu já sei de cor, porque eu já falei sobre o assunto várias vezes. Então, sobre a importância lá da análise de custos na agropecuária, já que o Johan viu e a Luísa viu, então vocês, por favor, me falem o que vocês entenderam com relação ao material que vocês já viram da aula. Estou esperando. Tu também, Luana? Então tá. Falem um pouco sobre o que vocês entenderam. O que é custos? E vou dizer, já vou adiantar vocês o seguinte, tá? Que custos e contabilidade são áreas muito diferentes dentro da gestão, digamos assim, tá? A contabilidade, a gente tem aqui o Abraão, eu acho, né, que falava bastante falou bastante sobre legislação, alguma coisa assim, eu acho que sim, né, na aula, pode ser que eu esteja errado. A contabilidade, ela é muito próxima, ela é uma prima irmã, assim, do direito.
Porque toda a contabilidade das empresas, das organizações, elas são baseadas numa lei que diz como é que a gente vai fazer, tá? Como é que a gente faz. Custos, de certa forma, porque eu digo de certa forma, porque não é bem assim, né? De certa forma também. Custos e finanças é uma parte que importa muito dentro das organizações. A gente sabe disso, porque no geral, assim, não importa a contabilidade como ela está apresentada final, importa a empresa está gerando dinheiro ou não está gerando dinheiro, né? É por isso que entender de como é que faz o cálculo de renda via Lima é interessante, porque a resposta dele é essa. A resposta é que produto está gerando dinheiro, né? Está gerando retorno para minha empresa, para minha propriedade. É isso que dá, é a resposta que dá o cálculo do Lima. Então, vocês que plantam qualquer coisa assim, querem ter essa ideia, vocês usem o Lima, que ele é mais simples. Mas a diferença essencial de custos e contabilidade é a seguinte: é que contabilidade ela é totalmente atrelada a leis que impõem como é que as empresas devem fazer. É por isso que contabilidade precisa da assinatura de um responsável técnico para isso, e esse responsável técnico, se não cumprir com as normas de contabilidade, aí vocês vejam que eu já falei disso nos vídeos, inclusive, ele perde inclusive ele perde o título dele, ele não pode mais exercer a profissão. Por quê? Porque é imperativo que ele cumpra com as leis relacionadas ao que ele está dizendo. Quando ele está mostrando relatórios, né, qualquer demonstração contábil de uma empresa, e vocês pesquisaram para fazer o trabalho, aquele que eu fui falando ao longo do vídeo, não é? Qualquer demonstração contábil tem que cumprir com regras. Tá, isso aí. Custos, né? A disciplina de custos, ela surge da necessidade de se efetuar o cálculo de uma conta, basicamente específica, né? De uma parte das demonstrações contábeis. Lá do demonstrativo de resultado de exercício, onde a gente tem o custo do produto vendido, né? Da necessidade de encontrar o custo dos produtos, se tem dentro da contabilidade uma disciplina inteira que é custos. Então, assim, eu não tenho nenhuma assim, pretensão de ensinar para vocês toda a contabilidade, nem todo custos em meia disciplina, né? Que seria um absurdo, mas eu gostaria que vocês, pelo menos, tivessem uma ideia geral, que foi o que eu tentei passar, de o que é contabilidade, para que serve, quais são os principais relatórios de contabilidade das empresas, porque vocês, engenheiros agrônomos, vocês no futuro vão fazer o quê? Vocês terão que fazer gerência, então não é necessário que vocês entendam de toda a contabilidade, mas é importante que vocês entendam que são os relatórios que surgem dali. Além disso, então, aí eu resolvi falar um pouco de custos, porque no fim das contas, custos é uma coisa que pega muito, porque hoje em dia a gente fala uma coisa assim bem popular que é muito real. E para a área de vocês mais ainda, as coisas têm um valor de venda. Ponto, esse valor já existe. A gente tem que adequar os nossos custos para aumentar os lucros da empresa. A gente não tem mais a possibilidade de ficar aumentando o valor das coisas, né? O valor de venda das coisas. Elas têm um valor de venda. E na área de vocês mais ainda, né? Porque o valor da saca do que for, né, é pré-determinado. Então, é difícil uma margem grande para vocês trabalharem as vendas. Então, é preciso que vocês entendam que custos estão associados e onde vocês estão, né, vocês estão perdendo. A Luísa escreveu aqui o seguinte. Ela escreveu que custos são todos os gastos da propriedade, sendo eles com adubo, sementes e tudo mais. Digamos que seja tudo que a propriedade precisa para desenvolver serviços. É isso que eu entendi. Isso. Custo, né? Quando a gente está falando dos custos, tudo aquilo que a gente gasta para produzir, inclusive a terra, a água que está nela, ou o que quer que a gente use, vai ser incluído de alguma forma nos custos. E a gente tem formas de se fazer isso.
eu não coloquei ali toda a parte de... Se vocês quiserem, eu posso inserir material sobre isso, tá? Mas eu não coloquei ali toda a parte inicial sobre custos, porque eu acho que é um pouco maçante, assim. Eu queria já lançar uma metodologia mais simples, que é a do Lima, e um exercício para vocês tentarem fazer, porque aí eu acho que fica um pouco mais próximo da realidade de vocês. Mas se vocês quiserem, vocês também podem me pedir, eu mando no individual, tá? Então, custos é tudo aquilo que você precisa para fabricar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Então, pensem assim, indicam aí alguma coisa da área de vocês, que vocês estão trabalhando agora. Vamos dar um exemplo real. Alguém pode escrever, falar, enfim. Vocês não precisam ter medo de mim. Eu acho que vocês sabem disso, né? Vai lá, pessoal, pode abrir. Não tem erro quando a gente está estudando. Seria alguma cultura, alguma coisa assim que a senhora queria para Isso, pode ser uma cultura, pode ser a plantação de laranja do Júlio. o fumo, então? O fumo. O fumo é bem complicado, né, Luísa? Tá. Se tu quiser, Luísa, aliás, sobre fumo, eu tive uma aluna que fez um trabalho muito bom na propriedade do pai dela, que plantava fumo, inclusive para fazer um estudo para ele substituir por melancia, tá? E ficou bem bom. Se tu quiser, tu me lembra Não que eu era te um mando. aluno de agudo, prof? Não. Deixa eu pensar de onde é que é a Michelle Linhares. A irmã dela fazia aqui. Ou faz? Não, é porque eu já ouvi um comentário que tinha uma aluna que fez esse trabalho e aí fez o pai dela trocar para melancia. Mas não é. Não, é uma aluna, tá? É que assim, não é uma aluna da agronomia, porque olha só, esse trabalho a gente faz na administração, não sei porque assim, mas porque a gente tem a pegada do rural lá na administração e é no estágio 1, né? E foi a Michelle que fez na propriedade do pai dela. Não é Agudo, amor, é uma cidade aí perto, esqueci o nome da cidade, mas eu tenho o trabalho dela e eu posso te enviar se você tem interesse, tá? Por quê? Porque fumo dá um retorno. Santa Cruz, será? Pode ser. Eu não vou lembrar agora, gente, me desculpa. Mas, assim, ela fez todo um trabalho, porque, assim, fumo é bem complicado, tá? Eu vou usar o exemplo dela para falar sobre custos, tá? Como é que ela fez. Ela pegou lá a propriedade do pai dela, que não é uma propriedade muito grande, mas ele planta fumo, é aquela coisa, né? Faz 30 anos que ele planta fumo. Eu sei, meu avô plantava fumo, ele plantava fumo em Bom Jesus do Oeste, né? Morreu plantando fumo, mas enfim. Você compra o pacote, não é? Me corrijam se eu estou errada, mas ela, pelo menos no caso dela, era assim, era tipo um pacote. Eu vou usar números fictícios para isso. R$ 5.000 vem um tanto de todos os insumos e tudo que o que ela precisa para plantar. Ela planta e depois a empresa vai lá e compra, né? E aí ela fez estimativa de custos assim do que usava fora aquilo ali, que eram questões também relacionadas a não usar aquele pedaço de terra por algum tempo. Isso é um custo, né? Quando você decide que você vai plantar fumo e você não vai plantar melancia, né? Por exemplo, tem todas questões associadas, eu sei disso, tem gente que já está falando, mas tem que ver o solo, tal, não sei o que. Sim, mas no caso dela, o pai dela já plantava metade melancia e metade fumo, então ela só queria incentivar ele a largar o fumo e ficar com melancia em todo, né, em todo o território dele. E aí a gente só fez algumas questões relacionadas à logística mesmo, de distribuição, que era onde ele tinha problema, e aí ele mudou. Enfim, você tem lá, o que você gasta para plantar fumo? Em vez de eu ficar falando, vou perguntar para vocês. O que usa? Usa terra, você tem lá um pedaço de terra. Que mais, gente? Vamos lá. Mão de obra, verdade. Porque tem o processo de Combustível, separação. dependendo do maquinário, né? Combustível para colocar, sim, porque mesmo que você, de repente, não sei como é que você vai passar depois fertilizante, como é que vai passar mas aí você usa também roupas apropriadas, deveria usar, né, para passar para EPIs, né?
Isso, que mais? Tem os fertilizantes, tem o adubo, a bandeja das mudas, isso aí, tudo isso usa. Que mais? Vão pensando. A gente está pensando em fumo. Ele tem a terra, digamos que plantou lá 1 hectare. Ele vai usar adubo, vai usar bandeja, vai colocar, vai usar. Será que ele vai irrigar ou ele vai, não vai precisar naquele período? Vai usar água? Ele vai. Isso, plástico de canteiro também vai usar. Que mais? Ele vai usar máquinas, mesmo que sejam um espaço pequeno, ele mesmo vai usar aquelas máquinas. Como é que chama, gente? Aquelas que coloca no manual mesmo. Alguém lembra? Isso, para pôr os agrotóxicos. Qual é o nome? Esqueci agora. É uma que vai furando e vai largando a mudinha dentro e ela vai atravessando, né? Essa também, essa também. E tem aquela para depois colocar os agrotóxicos em cima, que é uma cargona de. O Johan ia falar? Fala, Johan. É a Costal, pulverizador É Costal. da pulverizador, Gustavo. É isso aí, pulverizador. Eu me lembro porque meu avô usava isso. Que mais, Johan? Desculpa. Não, no caso, a manual é a Costal. Acho que é Costal o nome. Pois é, eu Pulverizador não Costal. sei. Tá. Tudo isso tem um custo. E quando você vai falar com o agricultor, uma das coisas mais impressionantes é assim, quando você pergunta quanto é que custou para ele plantar, no geral, ele não vai pegar tudo o que custou. Ele vai pegar o valor que custou para comprar o pacote lá da empresa com as mudas e com agrotóxico, insumo que vem lá um pacotão, e dificilmente ele vai considerar coisas importantes como o trabalho dele ao longo daquele período todo que ele está usando para plantar, para colher, para separar e para depois embalar e vender. Ele não considera isso. Ele não considera outras questões importantes como insumos ou isso aí, plástico, ou madeira, ou qualquer coisa que ele precisa mesmo, e ele não acha que isso gera um custo para fazer o produto dele. E é por isso, por conta desses detalhes, que o custo fica tão diferente, né? Então, assim, o que ela provou lá para o pai dele, para o pai dela? Ela provou que ele pagava para plantar fumo. Ele pagava. Ele não tinha lucro nenhum plantando fumo, porque o tanto de coisas adjacentes da empresa, da propriedade dele, que ele tinha que usar para isso, fazia com que ele tivesse ganhando dinheiro só nas trocas, assim, né? Porque agricultor faz muito isso, aí troca boi, compra ovelha, faz não sei o que, planta outra coisa. Ele estava ganhando dinheiro em outras coisas e na plantação de melancia, e ele não estava ganhando nada com fumo. Só que ele tinha a impressão de ganhar, porque em um determinado momento vinha aquele montante de dinheiro da venda e ele achava que aquilo cobria os gastos que ele teve ao longo daquele período anterior, vocês entendem? Então, nas pequenas propriedades é muito, muito importante que eles entendam como é que se faz o cálculo de renda e bem difícil, né? Mas assim, bem importante que eles compreendam os custos associados. E quando a gente está falando, então, de colocar isso na prática, né, na realidade, fugindo um pouco dessa questão empresarial de cálculo de custos, é importante observar a realidade, né? O quanto aquilo envolve a família inteira, o quanto aquela plantação ou aquilo que eles fazem envolve outras coisas dentro da propriedade e o quanto aquilo impede que outras plantações e outras ideias surjam. Vou usar um outro exemplo, tá? Bem bacana. Também posso enviar, se vocês têm interesse nesses trabalhos, eu envio para vocês. Tem um dos nossos alunos que fez um trabalho com um grupo de pessoas que plantavam legumes e hortifrutis em geral. Assim, eles tinham um pedaço muito pequeno de terra, mas eles plantavam vários tipos assim de, enfim, desde cenoura, brócolis, alface, né? Eles fizeram estufas e plantavam um monte de coisas lá. Era mais ou menos assim, esse ano
vai chover, vão plantar isso. Esse ano não vai, era mais ou menos assim, tá? Mas eles estavam indo muito bem. Eles vendiam toda a produção, né? Que é uma coisa muito importante. E aí o aluno fez o cálculo separando os produtos, essencialmente, né? Ele fez o cálculo da plantação de tomate, alface, ele escolheu 3 produtos, se eu não estou enganada, 3 ou 4 produtos para fazer o cálculo da renda. E foi bem bom, porque aí, quando ele fez esse cálculo, eles verificaram lá que, ao contrário do que eles imaginavam, um dos produtos dava um lucro, não lembro exatamente qual foi o Valdinei que fez o trabalho, qual foi dos produtos, mas um dos produtos, o lucro era muito maior do que os outros, né? Por questões, assim, de tempo em que eles passavam cuidando, porque daí vai todo, vocês sabem, alguém aqui planta hortaliça? Porque sabe que daí todo dia vai lá, tem que tirar enfim, o que vem nascendo de plantinhas, de inso, tem que manter a estufa toda arrumada, então o plástico tem que estar lá arrumadinho, tem que ter uma temperatura e tal, porque daí ela fica grande, bonita, você vende. E aí foi bem bacana, porque olha, gente, aliás, eu achei, foi um dos trabalhos que mais me chamou a atenção, assim, precisa de um trabalho diário ali, né, para esse tipo de plantação, e dá a impressão de que não tem retorno, e tem um retorno altíssimo, sabe? Nossa, tem um retorno muito bom, se você planta os produtos certos. Acho que essa é a maior dificuldade. E aí eu lembro que dos 3 ou 4 produtos que o Valdinei analisou, eles ficaram com 2, né, para plantar ao longo do outro ano. E funcionou muito bem, os lucros aumentaram um monte, porque eles perceberam exatamente onde é que eles gastavam mais, né, gastavam tempo para cuidar da plantação e gastavam com os insumos que precisava, né, melhorar o solo e tal. Então, assim, faz uma diferença muito grande você olhar para isso na hora de plantar. Por isso que custos é tão importante. Porque fora questões de aqui eu posso plantar porque o solo permite essa variedade aqui, né? Mas e agora eu decidi se eu vou plantar isso ou eu vou plantar aquilo? Claro, tem que passar também pelo crivo às vezes dentro da família se faz isso há 50 anos mas é o que a gente vai fazer porque a gente faz isso há 50 anos, né? E aí passando esse desgaste que é um pouco mais familiar, você consegue ver as opções, não é? Então, por isso eu coloquei para vocês o livro, o capítulo do livro do Lima. E por isso eu coloquei para vocês uma atividade relacionada a cálculo de renda, tá? E aí uma das coisas que ficou ali é o seguinte: ali tinha cálculo de renda de arroz e soja, mel, leite, cachaça, tá? 4 insumos. Eu vou passar para vocês a planilha com o cálculo do arroz efetuado depois, para que vocês entendam os passos que a gente segue. Mas, em geral, é bem simples assim. Lá no Lima, ele ensina o seguinte, que você tem 6 passos, digamos assim, para fazer o cálculo da renda agrícola. O primeiro passo é o que ele chama de calcular o produto bruto, tá? O cálculo do produto bruto nada mais é, tá? Eu tô falando a partir do capítulo que eu já dei para vocês, tá? Mas depois eu vou dar a planilha também, que eu acho que ajuda. O produto bruto, acho que eu vou até compartilhar minha tela. Ver se ajuda. Compartilhou para vocês? Sim. Tá. Então, aqui. Aqui é a planilha que a gente usa para fazer cálculo. Bah, vocês sabem usar planilha? Se vocês não sabem, vocês vão aprender, tá? Para fazer. Eu vou mandar ela, porque vocês podem usar ela como uma base e ela já está pronta. E aí vocês vão simplesmente apagar, né? Salvem, apaguem e aí façam de novo. Mas essa aqui é a planilha base do exercício, esse aqui, que eu dei para vocês, tá? E aí eu dei exercício para calcular para 5 pessoas todos esses produtos. E aqui tem o cálculo de um dos produtos, tá? Aí tem ali a quantidade vendida. A quantidade vendida eu já dei aqui no exercício, neste caso, tá?
que tem aqui 2.358 sacos de arroz. Essa é a quantidade vendida. Tem o valor vendido e aqui tem um valor total. Mas aqui, ó, tá aqui, valor comercializado. O produto bruto nada mais é que a quantidade vendida vezes o valor comercializado. Tá vendo? Tá ali. Este é o cálculo do produto bruto. E aí, neste caso, vocês teriam que fazer de todos os produtos que tem ali, que estão aqui, né? Que tem o mel, que tem a cachaça. A única dificuldade que tem que fazer, às vezes, é a padronização, tá? Em litragem, em quilos, mas é a única dificuldade. O produto bruto, segundo o Lima, é isso, é a quantidade vendida vezes o valor comercializado, tá aí, produto bruto. O que que é isso? Quantidade vendida vezes o valor. É quanto eu ganhei vendendo o produto. No consumo intermediário, segundo o Lima, a gente vai ter o quê? A gente vai ter tudo aquilo que foi consumido para produzir. Então, a gente tem fertilizante, semente, herbicida, fungicida, adjuvante, irrigação, manutenção de veículo, combustível, aluguel de caminhão, energia. Ah, isso aqui é só isso? Não, a gente pode ter uma lista com 300 itens de consumo intermediário, tá bem? Esse é o consumo intermediário. Aí a gente soma o valor do consumo intermediário, que é diferente para cada um. Esses valores vieram daqui, tá? Do que foi usado aqui, tá aqui, tá? Ó, fertilizante, semente, herbicida, porque é um exercício, tá bem, gente? Na vida real, que é o que os meus alunos fazem, eu tenho um trabalho dos meus alunos aqui, tá? Na vida real, vocês têm que perguntar, vocês vão lá e perguntar, ó, tá vendo, vocês estão vendo aqui análise de desempenho econômico e cálculo de renda, então eles foram lá e perguntaram quanto vendeu, verificaram o produto bruto, isso aqui da safra de 2017, 2018, tá, de uma família. E aí tem aqui, ó, tudo que foi usado, isso é de uma família que eles foram verificar, tá? E aqui é o exercício, é para vocês verem como isso aqui a gente aplica na propriedade de forma bem real, tá? Segundo passo é o consumo intermediário, que aí, então é tudo aquilo que é consumido para realizar. O resultado do consumo intermediário é que a gente chama de valor agregado bruto, tá? Que é o produto bruto, que está aqui o valor, menos o valor do consumo intermediário, que está aqui. Este é o valor agregado bruto, né? Que é, no geral, o que as pessoas acham que é aquilo que elas gastam para fazer, para plantar o que quer que seja. Só que aí ele coloca algumas outras coisas depois disso, que é, por exemplo, ele considera depreciação, tá? E aí a gente pega o que ele usa, que no caso aqui, plantadeira, colheitadeira, trator e galpão. Os alunos também fizeram o mesmo, para vocês verificarem, ó, aqui depreciação. Ó, trator, pulverizador, colheitadeira, descompactador, cerca, açude, porque o açude, né, feito, casas, tudo isso, tá? Tudo isso aqui tá depreciando. Ou seja, você investiu em algum momento e este valor você está perdendo anualmente do investimento que você fez. Então, esse valor precisa entrar no teu cálculo de renda. Por quê? Porque é o valor que você está perdendo enquanto você está. Ó, e tem um monte, ó. O total de depreciação nesse caso foi de 97 mil, de galpões, poço, tudo isso. É difícil fazer isso um pouco, mas aí a gente tem lá dentro do capítulo do Lima mesmo a vida útil dos equipamentos, né? Equipamentos, a vida útil é 10 anos, galpões, casas é 50 anos, né? E aí a gente consegue fazer o cálculo da depreciação, que vai ser sempre o valor, que vai ser sempre o valor do produto novo menos esse valor residual que a gente calcula aqui, ó, que é estes 10%, considerando esse 10% de... Deixa eu pegar aqui, ó. É ruim, né, eu gosto de fazer na sala de aula. É ruim fazer na... Aqui, ó, a gente considera o valor residual, que é o quanto sobra, a gente faz separado do valor do que foi comprado. É a parte mais difícil, que é, por exemplo, assim, ele comprou a plantadeira nova, ela custou tanto. O cálculo que a gente usa para fazer depreciação vai depender do valor residual deste produto agora.
E aí tem ali, ó, para máquinas e tal, o valor residual é um padrão, ó, 20%, tá vendo? Vocês estão enxergando ali o 20% aqui? Então, vocês só pegam o valor que foi gasto e multiplicam pelo valor residual, que é para achar, tá, o quanto vale, digamos assim. Isso é difícil, porque na verdade não vale só isso, tá? Não vale só isso, mas é o quanto a gente considera para fazer o cálculo de depreciação. A gente não considera o valor total. Eu não posso considerar lá a plantadeira ou a colheitadeira que custou 300 mil para fazer o valor de depreciação dividido pelos 10 anos de vida útil, porque daí eu vou dar uma depreciação gigantesca. Ao invés de 2 mil lá para a plantadeira, ó, 1.700, eu vou ter um valor gigantesco. Eu não sei se vocês estão entendendo depreciação. Eu vou ter um valor gigantesco que não condiz, mas se eu calculo um valor residual, que é o que eu imagino que a gente que sobrou do gasto deste bem, da utilização dele ao longo de um tempo, aí eu consigo fazer o cálculo de depreciação. Mas é importante depreciar todos os produtos. Um dos pontos mais polêmicos é a depreciação. Quando vocês, por exemplo, eu quero fazer isso na minha propriedade, quando vocês vão apresentar isso para as pessoas, provavelmente eles vão dizer, mas isso não é gasto, porque eu investi. Né? E aí eles acham que é um investimento. Ah, mas o trator eu vou usar por, sei lá, 30 anos, e ali está considerando uma vida útil só de 10 anos. Né? Eu entendo isso, mas é super importante considerar, porque assim, você está gastando com ele. Vejam bem, você está gastando com ele, porque ele está se gastando ao longo desse período, e você vai ter que trocar, ou você vai ter que reformar completamente ao longo de um determinado tempo. E se você, 50 anos, por exemplo, um galpão, às vezes leva menos tempo. Teve uma menina que fez agora, não me lembro o que foi, e os galpões, eles tinham que ser reformados quase que completamente em um período muito menor do que 50 anos. Então, ela diminuiu essa vida útil para deixar o mais próximo possível da realidade, para entender, para que a pessoa entendesse que aquilo que ela tem na propriedade dela gera um custo. A gente faz o cálculo da depreciação. Quarto ponto, tá? Essa questão de tempo de vida útil aqui, estes que estão aqui, eles são embasados na lei, né? Que é o quanto a gente manda, o quanto manda fazer isso, o quanto a lei manda fazer. Se vocês querem fazer muito atrelado à realidade, vocês podem fazer para a questão de entender dentro da propriedade que vocês escolheram analisar quanto é. Depois de calcular a depreciação de cada um, né, dos veículos, galpões, o que quer que seja, a gente calcula o valor agregado líquido, que nada mais é que o valor agregado bruto, que está aqui, né, que é o passo 3, menos a depreciação. A gente considera esse valor para retirar um pouco do gasto que a gente teve de tudo aquilo que envolve a produção, que é fixo dentro da propriedade, mas que tem um custo, né, para o agricultor. Aí você tem o valor agregado líquido relacionado à produção lá, que nesse caso aqui é uma produção fictícia de arroz, né, que é o que tem, que é a renda, a primeira renda agrícola calculada. E depois a gente retira as outras despesas, né? Que aí vai ter salário. Por que aqui tem 20 dias, aliás, tá? Porque nem sempre em propriedade a gente paga assim uma pessoa para ficar por meses lá, não é assim, né? A gente tem lá pessoas que trabalham na colheita, então tu tem 20 salários que tu paga, 20 pessoas que tu paga por 10 dias para fazer a colheita. Mas isso é uma despesa, então você tem que colocar lá, né, arrendamentos, juros, impostos, contador, advogado, qualquer outra despesa que não seja diretamente associada à produção. Se ela é diretamente associada à produção, ela vem em consumo intermediário, tá? Ela vai em outras despesas. Aí você vai diminuir do valor agregado líquido, que é retirando a depreciação, que é o gasto que eu tive com a minha estrutura. E aí eu vou ter a renda agrícola, né? A renda agrícola naquele período, né, que é uma safra, daquele produto. E aí, no geral, o que eu peço para os alunos é em posse da renda agrícola, aqui eles até colocaram, fizeram gráficos, em posse da renda agrícola, comparar
essa renda agrícola aqui, com quantas famílias vivem da renda, né? E quanto gera por família, né? Deixa eu ver aqui. Por pessoa da família. Tá aqui. A renda por pessoa da família, né? E o salário mínimo da região, que nesse caso dava uma renda por pessoa de R$ 1.800 por pessoa da família, que trabalha, né? Na produção desse insumo, desse produto, tá bem? Então, assim, eu acho que para vocês é bem interessante, né, esse trabalho. Eu vou mandar esse aqui para vocês, que é da Ana e da Thalia, que é soja, tá? E vou mandar, não sei, aí vocês me digam o que vocês querem que eu mande, porque eu tenho um monte de outros trabalhos, eu também não sei se interessa a vocês. Mas perguntem sobre a planilha, se vocês entenderam o funcionamento dela. Ela é bem simples, sabe? Né? Bem simples, realmente, assim, vocês podem usar para qualquer propriedade, qualquer produto. Acho que a maior dificuldade talvez seja a depreciação. Eu posso ajudar vocês quando vocês não sabem como depreciar, mas é bem simples. Alguém? Vou mandar sim, meu amor. Vou mandar o trabalho e vou mandar a planilha, tá? A planilha eu também mando, porque tem ali o cálculo só do arroz. Vejam, esse é um exercício para vocês efetuarem, que não é obrigatório para aula, tá? Só que eu acho que de todas as coisas que a gente fala da aula, talvez seja uma das mais interessantes para vocês sentarem e organizarem, que é a leitura do capítulo do Lima sobre o tema. Não sei se eu abri ele aqui, acho que não. A leitura do capítulo que eu coloquei ali e tentar fazer esse exercício, porque eu acho que isso dá um diferencial para vocês, assim, na área de engenharia agronômica, principalmente porque, assim, vocês vão sugerir para uma pessoa a mudança de plantio, por exemplo. Como é que vocês vão fazer isso baseado em custo se vocês não têm a menor ideia de como é que faz isso? Vocês não podem ir lá falar simplesmente, não, mas isso aqui é mais barato por causa disso, disso, disso. Vocês, no mínimo, têm que ter um embasamento para fazer isso, para sugerir essa mudança. E o Lima é um bom embasamento, ele é simples, vocês viram ali que ele não é difícil. Vou dizer, não é difícil. Eu não passei para vocês custos da área administrativa, porque vocês não precisam, mas ali sim é difícil. São diferentes metodologias, o custo... Quando a gente abre planilhas de custos, de rateio de custos, elas têm, sei lá, 50 abas ali de planilha, rateio de custos é completamente diferente. Então, o que o Lima fez foi fazer um cálculo muito mais simples para ensinar como é que dentro da propriedade a gente consegue fazer considerando o contexto. Tá bem? Então, de certa forma, é bem simples. É o quanto vende, menos o quanto eu consumo para produzir, menos a depreciação de tudo aquilo que eu não uso diretamente no consumo, mas eu gasto da minha propriedade para fazer aquele produto, galpão, máquina, o que seja, menos as outras despesas, que daí são associadas a outras atividades, né, seja de mão de obra, seja de contador, seja o que for, mas que são necessárias para que aquele produto chegue, né, ou seja produzido ao final. Ô, prof. Fala. E se o maquinário foi financiado, vai mudar o cálculo ou vai continuar igual? Ele vai, porque assim, Richard, se é financiado, tem que estar lá em outras despesas o valor do financiamento, porque se tu financiou o maquinário, por exemplo, tô dizendo assim, para comprar soja, tá? Para produzir soja, e você só usa ele para soja, digamos que seja assim, é um custo que está associado à tua plantação, não é? Então, ele tem que estar ali. Ou se você está plantando melancia e comprou um caminhão para fazer a distribuição, tem que estar ali também o custo do caminhão, do financiamento. Vai em outras despesas, Richard, mas está lá. Mas aí, tipo, é dividido, né? Nos anos que tu financiou aí, vai ser dividido por ano esse valor ou vai ser tudo? Claro, não, assim, ó, você não vai, eu financei por 300 mil e eu vou largar lá numa... Não, você vai pegar e largar lá o valor que você efetivamente está pagando naquele ano. Digamos que você está pagando R$1.000 por mês, eu não sei quanto você está pagando, entendeu? Mas esse valor vai estar lá, o valor que você gastou
naquele ano, naquela safra. A gente fala ano, mas é safra, né? Na safra de soja que você está fazendo o cálculo, você vai lá e vai colocar o valor que você está pagando, além da depreciação. A depreciação é uma coisa, e o valor da despesa mensal relacionada ao financiamento é outra. Deu para entender? Sim, sim. Tá. Mais alguma dúvida com relação a esse cálculo? Vocês conheciam? Vocês conheciam, gente? O cálculo De modo bem raso, foi em Dinâmica e Evolução dos Sistemas Agrários que ele falou, professor. Do Tá, cálculo entendi. Tá, beleza, mas eu vou mandar para vocês todo o material. Eu gostaria, assim, eu acho que seria interessante. É difícil cobrar, né? Porque vocês já têm lá toda a disciplina de economia do Bira e os materiais dele. Mas, assim, seria interessante vocês tentarem fazer o exercício, né? Fazer o cálculo ali dos outros produtos, porque não tem só mel ali, não tem só mel, não tem só arroz, que foi o que eu fiz. Tem arroz, soja, mel, leite, cachaça, tá? E aí seria interessante vocês tentarem fazer aquele exercício, né? Porque é só uma simulação, assim, mas vai ajudar vocês a entender bem o que, enfim, como é que vocês podem usar na prática. E eu vou mandar, assim, os trabalhos. Eu tenho trabalho que fez cálculo de renda de soja, tem cálculo, e tem um monte de trabalhos nessa área. Deixa eu ver quem aqui levantou a mão. Não? Apareceu os valores totais, por exemplo, do lado do mel. Tu tá dizendo ali no Word? Isso é ali no Word, porque, tipo, não tem nada do lado, tem que aparecer o valor total, por exemplo, do mel, né? Que nem tem embalagem de 1 quilo, de 500 gramas. Tá, mas é porque depois ele vai... Aqui são os dados, aí depois ele vai falar quanto é que produziu, né? Aí, porque foi assim, ó, ele vendeu a R$13 o quilo, e aí tem vários tipos de balde de 5, 500 gramas e 250, porque a ideia aqui é que o total vocês calculem no sentido de... Lá embaixo tem, ó, quanto é que foi. Quanto é que foi vendido, cadê? Porque... Deixa eu ver onde é que tá o exercício de vocês. Ah, foi tirado dali. Tá bom, agora eu entendi. Mas assim, ó, aparece ali quantos quilos foram vendidos no total, entendeu? Eu vou colocar ali depois para vocês. Porque aí vocês venderam, porque o valor tá ali 13 por quilo, tá? Ah, tá ali, ó, baldes de 5 quilos. Agora que eu vi, meu amor. 12, 56, 132. Aí vocês vão calcular a quantidade de quilos, vão multiplicar e vão colocar o total. Viu? Tá vendo ali? Tem produção comercializada, aí tem baldes de 5 quilos. Foram vendidos 12. 12 vezes 5, 1 quilo. 1 quilo, 56 baldes. 500 gramas, 132 baldes. 250 gramas, 186. Vocês vão transformar tudo em quilos e vão multiplicar pelo valor de venda. Ali tem a quantidade. E aí vocês vão ter o total. Tu me entendeu? Sim, prof, mas eu digo, eu preciso somar o valor do balde de 200 gramas, do total que deu, e aí depois... Isso, é o cálculo, isso, exatamente. Você vai lá e soma, primeiro você padroniza tudo, porque tem 250 gramas, né, e 500 gramas, e aí, depois de padronizado para tudo para quilos, você multiplica pelas vendas que está ali dentro e coloca o valor total. Isso, beleza? Então, tá. Sobre cálculo de renda, é isso, na verdade. Tem a aula ainda que acompanha a aula de hoje e os materiais. Eu acho legal, como eu disse, vocês efetuarem o exercício. Aviso de novo que, então, eu vou ajeitar ali o prazo, é até 29 de maio para a lista final de exercícios de vocês. Vocês ainda têm as palestras que vocês têm que participar, então eu vou colocar ali, vou abrir ali e colocar o link para as inscrições e tudo, para vocês efetuarem a última resenha. E depois do dia, então, na próxima aula, que é do dia 6,
E na outra aula, que é o dia 13, vocês têm uma aula que eu vou deixar em aberto, porque é para participação nas palestras, né? Então, vai ficar ali o espaço para resenha, e a aula do dia 13, que eu vou deixar lá para vocês postarem depois o exercício final da disciplina, tá bem? E aí, provavelmente, eu chamo vocês no dia 13, via Meet, para tirar alguma dúvida com relação aos exercícios finais da disciplina, tá bem? Mas eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida que quer tirar? Aproveitar. Não? Tá bem tranquilo? Sabe que silêncio é sempre isso. Silêncio é sempre um ok, né? Então tá, pessoal. É isso aí. Eu vou parar a gravação.